Se essa mensagem chegou até você, não é por acaso. Talvez você sinta que algo invisível está travando o fluxo da sua vida. Como se a prosperidade espreitasse a sua porta, mas nunca ousasse entrar. Como se, por mais que você orasse, desejasse ou visualizasse, ainda existisse um véu entre o que você é e o que poderia viver. Você já sentiu isso? Uma sensação de estar fazendo tudo certo, e mesmo assim, algo não flui. O dinheiro escapa, as oportunidades não se consolidam, o tempo passa e a vida parece estagnada. Hoje vamos rasgar esse véu, vamos iluminar os hábitos invisíveis que silenciosamente sabotam sua manifestação. Hábitos que não são apenas comportamentos, são frequências, vibrações que emanam do inconsciente e moldam a realidade que você vive. Hermes Trismegisto dizia: assim como é dentro, é fora. Assim como é em cima, é embaixo. E se a sua realidade externa for apenas o eco de hábitos internos que você nem percebe que tem, vamos caminhar por 5 comportamentos sutis, mas profundamente enraizados, que têm impedido você de manifestar a abundância e a prosperidade que são seu direito divino. Não traremos fórmulas mágicas, traremos espelhos. E ao final, você terá não apenas entendimento, mas rituais simbólicos, práticas reais e reprogramações vibracionais para reativar o seu campo de cocriação. Prepare-se para um mergulho profundo. Respire, silencie, porque a abundância não se conquista, ela se permite, e a sua alma está pronta para permitir mais. Desde cedo, muitos de nós aprendemos que desejar muito é errado, que quem tudo quer, nada tem. E assim crescemos glorificando o pouco, o mínimo, o escasso, não como virtude, mas como defesa contra a rejeição, o fracasso, o julgamento. Mas há uma linha tênue entre humildade e autoabandono espiritual. Quando você começa a aceitar menos do que sua alma deseja, não está sendo humilde, está se esquecendo de que é filho do todo, que sua natureza é expansão, que negar o seu próprio brilho por medo de parecer egoísta ou exibido é como apagar a vela que poderia iluminar outros. A escassez, quando vestida de humildade, parece espiritual, mas é uma prisão. Há também um arquétipo silencioso que habita muitos corações espirituais, o do servo fiel, aquele que serve, que se doa, que está sempre pronto a ajudar, mas que raramente se permite receber. Esse arquétipo, quando desequilibrado, bloqueia a abundância, porque a mente associou virtude ao sofrimento e mérito ao sacrifício. A mente pensa: se eu recebo muito, deixo de ser puro. O inconsciente acredita: se eu prosperar, serei excluído do grupo dos que sofrem. Mas a verdadeira fidelidade espiritual não está em servir até se esvaziar, está em transbordar. Um cálice vazio não sacia ninguém, mas um cálice cheio que transborda abençoa muitos. Seu cérebro é um jardim, e as sementes que você planta, pensamentos, crenças, imagens, definem o que floresce. A ciência chama isso de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reprogramar. E uma das maiores travas da manifestação é a baixa percepção de merecimento. A mente diz: isso é demais para mim. O corpo sente: não é seguro receber tanto. O campo vibra: melhor manter o pouco do que arriscar o muito. Mas o merecimento pode ser treinado, com gestos diários que reafirmam sua dignidade, com afirmações sinceras diante do espelho. Eu me permito, eu recebo com gratidão, eu manifesto com consciência. E, principalmente, com ações simbólicas que desafiem sua escassez interna. Dar um presente a si mesmo, investir em algo que você sempre adiou, dizer sim ao novo sem medo. Feche os olhos por um instante. Imagine-se frente a frente com uma versão sua, próspera, segura, realizada. Essa versão olha nos seus olhos e diz: você não precisa mais mendigar amor, reconhecimento ou recursos. Você nasceu digno. Agora, responda em voz baixa: eu reconheço meu valor.
Eu aceito minha herança divina. Repita essas 3 frases todos os dias ao acordar. Eu sou digno do melhor que a vida tem a oferecer. Eu manifesto com consciência, recebo com gratidão e compartilho com alegria. Minha abundância é um serviço ao todo. Comece o dia assim e observe o campo ao seu redor começar a responder. Em que área da sua vida você tem confundido humildade com limitação? E quando o corpo começa a falar antes mesmo que a mente entenda, talvez ele esteja sinalizando um bloqueio mais profundo. O cansaço que não passa, a desorganização que se repete, a sensação de que tudo é pesado, isso não é preguiça, é linguagem vibracional. O corpo é um radar espiritual. Ele revela o que a mente tenta esconder. E quando ele trava, quando adia, quando posterga, é sinal de que algo não está fluindo. A energia da abundância precisa de espaço para circular, mas a estagnação bloqueia esse fluxo. Visualize agora como está o seu ambiente, seu lar, sua rotina. A leveza ou acúmulo, movimento ou paralisia. A verdade é que a abundância se aproxima de onde encontra prontidão. E muitas vezes a procrastinação é um escudo contra o novo, contra o merecimento, contra o risco de finalmente dar certo. Você visualiza, ora, mentaliza, mas não age. O desejo vibra em uma frequência, mas os gestos emitem outra. Essa incoerência vibracional impede a manifestação. A abundância não responde ao querer, mas à coerência entre o que se pensa, sente e faz. Quando a alma quer prosperar, mas os atos ainda carregam medo, insegurança ou desleixo, o campo entra em curto. A pergunta não é o que você quer, mas o que você tem sido. A verdadeira manifestação é quando intenção e movimento dançam no mesmo compasso. E por trás dessa dança, há ciclos profundos. Muitos dos nossos bloqueios vêm de mecanismos invisíveis. O cérebro busca dopamina fácil, distrações rápidas que aliviam momentaneamente a dor de não agir. Mas no fundo, o que trava não é a preguiça, é o medo. Medo de fracassar, medo de dar certo demais, medo de se destacar e ser rejeitado. São padrões herdados. Crenças que dizem que o pouco é mais seguro, que se arriscar é perigoso, que não vale a pena tentar. Mas há uma saída, um gesto simbólico, uma ação com alma. Escolha um desejo que você tem adiado, um gesto pequeno, arrumar algo, escrever algo, iniciar algo. Agora faça disso um ato sagrado. Acenda uma vela, respire fundo e diga: este gesto honra o meu desejo. Eu movimento o que quero manifestar. E então, mova, com presença, com reverência, com fé, porque o universo não responde à pressa, mas à presença. Qual pequena ação você tem evitado e que, ao realizar hoje, poderia mudar sua vibração amanhã? E quando se trata de abundância, talvez o relacionamento mais silenciosamente sabotador seja aquele que temos com o dinheiro. Muitos carregam crenças herdadas que fazem do dinheiro um vilão, um fardo, ou até uma prova de infidelidade espiritual. Frases como dinheiro é sujo, rico não vai para o céu, ou melhor, pobre e honesto se instalam como códigos invisíveis que determinam como você recebe, administra e até repele prosperidade. O dinheiro é energia viva, neutro, simbólico, sagrado. Ele amplifica o que você já é, não define quem você é. E quando olhamos para ele com julgamento, medo ou culpa, não é o dinheiro que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele. A forma como você se relaciona com o dinheiro é muitas vezes um reflexo das suas relações humanas. A teoria do apego nos mostra que há quem tenha uma ligação ansiosa, querendo dinheiro, mas sempre com medo de perdê-lo. Há os evasivos, que desprezam o dinheiro, evitam olhar para ele e vivem num estado de fuga. E há o apego seguro, aquele que honra, administra, agradece e compartilha. Qual desses padrões habita você hoje? O dinheiro responde à energia da segurança, da clareza, da presença,
Quando há medo, ele escapa. Quando há honra, ele floresce. Mas a escassez não vive apenas no extrato bancário. Ela se manifesta em como você se posiciona no mundo. Se você se encolhe para caber, se aceita migalhas nos relacionamentos, se cala para não desagradar. Isso também é escassez. O inconsciente é um mestre em replicar padrões. E se você acredita que merece pouco em uma área, é provável que esteja atraindo menos em todas as outras. Romper esse ciclo é um ato de amor e coragem. E pode começar com um exercício simples, mas poderoso. Escreva uma carta ao dinheiro como se ele fosse uma consciência viva. Conte como você tem se sentido. Peça perdão se necessário. Declare o que deseja viver com ele a partir de agora. Leia essa carta em voz alta. Queime ou guarde com intenção. Essa carta é um reinício vibracional. Uma nova aliança. E se o dinheiro não for um inimigo, mas um espelho da sua própria capacidade de receber? E talvez o maior exílio que vivemos seja aquele que nos afasta do agora. A mente corre para o "e se" do passado e para o "quando eu tiver" do futuro, mas esquece que a única porta real da manifestação é o momento presente. Cada vez que você projeta sua felicidade para depois, quando eu tiver dinheiro, quando eu for reconhecido, quando algo mudar, você condiciona sua vibração ao que ainda não existe. E isso paralisa o campo. O campo quântico responde ao que você vibra agora. Se você deseja prosperidade, mas vibra carência hoje, o que você atrai é mais escassez. A abundância não nasce da espera, ela nasce da presença. Então, respire. Honre este instante como templo. Mindfulness não é técnica, é altar. É transformar o ato de lavar a louça em purificação. O caminhar em oração. O silêncio em morada. A presença devolve poder. Alinha, cura. Porque onde há presença, há espírito. Hoje, escolha 3 ações simples do seu cotidiano e transforme-as em rituais. Ao tomar banho, diga: purifico o que não me pertence mais. Ao se alimentar, diga: nutro minha missão com gratidão. Ao caminhar, diga: cada passo manifesta o agora. E então observe: porque o ordinário tocado pela alma se torna sagrado. Em que momentos do seu dia você tem exilado sua consciência? E como seria sua vida se você fizesse do agora o seu altar? E ainda há uma que, de forma quase invisível, corrói o seu campo de manifestação: a comparação constante. A comparação é uma forma sutil de rejeitar a si mesmo. Toda vez que você se mede pelo sucesso alheio, está negando a singularidade da sua própria jornada. Esse hábito cria uma vibração de inadequação, de pressa, de escassez. E isso paralisa. A raiz do sentimento de inadequação não é o outro, é a desconexão com sua essência. Quando você se esquece de quem é, qualquer reflexo vira ameaça. Mas existe um caminho de volta, um retorno ao seu centro. O efeito Galateia nos ensina que o autoconceito, aquilo que você acredita sobre si, é o que molda seus resultados. Não é o que os outros veem em você. É o que você acredita que merece, pode e é capaz. A comparação é a lente da escassez. A singularidade é o portal da abundância. E mesmo a inveja, tão temida, tão negada, pode ser transmutada. Quando você sente inveja, está vendo no outro um aspecto seu que deseja nascer. Use isso como espelho, não para se envergonhar, mas para se inspirar. A pergunta não é: por que ele e não eu? Mas: o que em mim está pronto para florescer ao ver isso? E para ancorar esse retorno ao seu caminho único, crie um altar simbólico da sua singularidade. Separe um espaço com objetos que te representem. Fotos suas em momentos de poder. Itens que conectem você à sua essência. Frases que lembrem quem você é. Esse altar não é externo. É o reflexo do seu templo interno. E cada vez que você se sentir menor, perdido, desconectado, vá até esse altar. Respire, reconecte, relembre. Porque ninguém veio ao mundo para ser cópia. Você veio para ser expressão divina, irrepetível,
necessária. Silenciosas, sutis, mas tão profundas. Eu te convido a um momento de fechamento, de integração. Feche os olhos por um instante. Sinta o seu corpo. Ouça o seu silêncio. Perceba. Há algo diferente agora. Você reconheceu sombras, honrou feridas, reacendeu verdades. E talvez pela primeira vez em muito tempo, você tenha sentido que a abundância não está lá fora, mas nascendo dentro de você. A escassez espiritualizada, a estagnação corporal, os medos ancestrais, a fuga do agora, a comparação paralisante, todos esses padrões foram vistos à luz. E quando algo é visto com verdade, começa a ser curado. Hoje, você pode escolher um novo ritmo. Pode acordar amanhã com a intenção de viver um único dia, com plena consciência do seu valor, da sua vibração, da sua capacidade de manifestar. Pode realizar um gesto simbólico, pequeno, mas cheio de alma, e com ele, mover o universo inteiro. Ao final desta jornada, coloque a mão no peito. Respire 3 vezes com intenção e repita: eu sou o canal da abundância divina. O que bloqueava agora se dissolve em consciência. Eu digo sim ao fluxo, à missão e à minha singularidade. Silencie por alguns segundos. Este é o seu sim sagrado. O universo ouviu. Se essa jornada tocou sua alma, compartilhe com alguém que também precisa se lembrar de quem é. E lembre-se sempre, a sua mente cria, mas é o seu silêncio que molda.